Good morning, everyone. Good morning. Bom dia a todos. Bom dia. And we welcome also those that are watching through the internet. May God bless you. May the service be a blessing for the people here and outside. Vamos pôr de pé. Let us stand. We're going to have a word of prayer. I'm going to ask Sandra to translate for me. We rejoiced when they told us, let's go into the house of the Lord. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. And there is a blessing when we are here as one, as Christ wants us to be. E é de facto uma bênção podermos estar aqui reunidos como um só, como Cristo quer. May the Holy Spirit be our teacher this morning Que o Espírito Santo possa ser o nosso professor esta manhã and guide us in our prayers e nos guiar nas nossas orações and also in the teaching of the Word of God. e no ensinamento da Palavra de Deus. Be with the servant that will be preaching upstairs, be with those Sunday school teachers teaching downstairs. Ser com o teu servo que vai ministrar a tua palavra aqui em cima e os professores da escola dominical que vão ministrar em baixo. And we commit those who are sick among us in your hands. E entregamos aqueles no meio de nós que estão doentes nas tuas mãos. May your will be done in their lives. Que a tua vontade, Senhor, seja feita nas suas vidas. And help each one of them trust in you. Ajuda cada um deles a confiar em ti, For your promise, I will never leave you nor forsake you. porque tu prometes que nunca nos deixarás nem nos desampararás. We commend to your care the missionaries that we support and be with each one of them. Entregamos ao teu cuidado os missionários que nós suportamos como igreja, ser com eles, abençoa-os, Senhor. Encourage them and bless their ministry. Encoraja-os, abençoa os seus ministérios, Senhor. And today we do ask that you help us to exalt your name in this place. E hoje nós pedimos que tu nos ajudes a exaltar o teu nome aqui neste lugar. Not only here, but outside of this church. E não só aqui dentro da igreja, mas quando sairmos das portas para fora. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. As the wisdom we are humble when you hide your ways from us. You have purposes unnumbered, each one good and glorious. Help us trust.
ask Mario to take off the offering. Vamos pôr de pé. Ei, nada ponha minha fé, senão a graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não possa fazer na sua graça vou viver, em cada presença verá, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar na tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu soar, irei com ele me encontrar e pousarei na canção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Convido a nossa irmã Margarida Mendonça daqui à frente e ler a palavra do Senhor, Marcos 10, versículo 5, 64, 46, 51. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó e saíram dele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo vi e seguia Jesus pelo caminho. Amém. Amém. Irmãos, bom dia, uma vez mais. Esta manhã vamos então falar um pouquinho sobre este milagre que foi feito por Jesus Cristo. Está lá em Marcos, que a irmã Margarida acabou de ler, Marcos 10, 46 a 52. É uma passagem que é bastante conhecida. Mas foi a mensagem que Deus pôs no meu coração para trazer esta manhã e é isso que vamos falar então. Right? Como nós sabemos, a gente está vivendo num tempo, né, de muito barulho, né? Barulho, notícias, todos os dias é uma coisa diferente, somos bombardeados com muita coisa todos os dias, barulho, notícias, problemas, barulho fora e dentro das nossas mentes, né? Com tudo o que acontece à nossa volta. E no meio de tanto barulho as pessoas hoje andam cansadas, right? Feridas. Não estou falando só fisicamente feridas, mas
espiritualmente feridas, confusas e algumas até desesperadas, né? E talvez qualquer um de nós pode se encontrar nessa situação, né? Você sorri por fora, mas por dentro está lutando com algo, né? A gente tem muito costume de dizer, quando nos perguntam, como é que você está? Está tudo bem, está tudo bem. Mas realmente às vezes não está tudo bem, né? Right? E a gente vai olhar aqui a um homem que sabia que não estava tudo bem, né? Um homem que se encontrava à beira da estrada, pedindo. E é aqui que a gente começa esta história, um homem sem esperança, sem direção, sem futuro, cego, né? Mas ele fez algo que mudou tudo na sua vida, right? E é isso que vamos ver hoje. Ele clamou ao Senhor, neste caso Jesus Cristo, que ia passando, e quando ele aprendeu, quando ele conheceu, quando ele soube que Jesus Cristo ia passar ali, ele pôs-se ali num sítio onde Jesus podia ouvir a voz dele, né? A multidão era enorme, eles seguiam a Jesus de Jericó já para Jerusalém, para a última semana de Jesus na terra, right? E ele põe-se ali, que ele desesperado, porque ele sabia, tinha fé suficiente que era só Jesus que podia ajudar ele. E ele se põe ali visível a todos, né? Porque a gente às vezes esconde os nossos problemas, né? Como é que está tudo? Ah, está tudo bem, né? Quando não está. A primeira coisa ele não podia esconder porque ele era cego. Toda a gente sabia que ele era cego, né? Mas ele se põe ali vulnerável, right? E Jesus continua a ouvir. Jesus continua a parar. Não fisicamente, porque ele já não está entre nós, mas ele está no céu, né? Sentado à mão direita do Pai. E é exatamente o que ele faz, é ouvir-nos, right? Ele está intercedendo por nós. Ele é um Salvador com compaixão. Ele viveu a vida humana aqui na Terra. Ele compreende tudo o que nós passamos, né? Nada é surpresa para ele. Ele passou tudo o que nós passamos. E ele ainda hoje para. Uma condição que não podia ser escondida. Este cego estava ali, não podia esconder a situação dele. Ele não podia dizer às pessoas, está tudo bem. Porque as pessoas viam como é que ele estava. Imagina a cena. Como nós hoje temos aqui, se a gente sair aqui na cidade de Toronto, a gente vê essas pessoas na berma da estrada, dos caminhos, right? Sem teto, pedindo esmola. Um homem sentado no chão, roupas gastas, completamente dependente dos outros, né? E ainda por cima de tudo ele era cego, ele não via, ele não tinha recursos de lado nenhum, né? Ele não tinha saída. Como a gente diz, he was stuck in English, né? He was stuck. Ele não avançava, ele não crescia, ele apenas existia, né? Há pessoas hoje que estão exatamente assim, não fisicamente cegas, mas espiritualmente cegas, right? Sem direção espiritual, sem clareza emocional. Pessoas que mudam de ideia a qualquer momento, são como uma planta no vento, né? Que vai para todo o lado onde o vento sopra. Right? Não tem clareza emocional, sem visão para o futuro. Muita gente espiritualmente se encontra neste estado, né? É como conduzir um carro à noite sem faróis, né? Nós até nos movemos, o carro até se move, mas não sabemos exatamente para onde vamos. Se o carro à noite não tem faróis, a gente anda meio às cegas, né? E as pessoas, espiritualmente, muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas andam desse jeito. Sem direção, sem esperança,
desesperadas. Uma coisa importante sobre este homem é que ele não fingiu, ele não disse está tudo bem, ele não disse isso, né? Ele assumiu, ele precisava de ajuda. Muitas pessoas estão a precisar de ajuda e não clamam o suficiente por essa ajuda. E Deus dá ajuda quando quer, não é? Nós não vamos manipular Deus para fazer nada, mas temos o direito de clamar a Ele, não é? Ninguém pode ser curado daquilo que a própria pessoa esconde. Nós, para sermos curados de alguma coisa, temos que se abrir com Deus, temos que pedir a Ele, porque Ele exige isso. Ele sabe o que é que a gente precisa, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Não é? Deus não trabalha com máscaras. Essa coisa de máscaras vem da palavra hipocrisia, não é? Hipocrisia na palavra grego tinha a ver com isso. Hipocrisia era usada quando um autor fazia um papel de teatro representando outra pessoa. Não era ele, mas ele estava fazendo o papel de outra pessoa. E essa palavra é hipocrisia, right? Que não era usada com o sentido de ser mau nesse tempo, mas ao longo dos anos ela foi mudada para uma pessoa que diz e que fala aquilo que ele verdadeiramente não é. A palavra hipócrita é essa, não é? Portanto, este homem não era hipócrita. Ele chegou ali, tinha uma necessidade, posto à beira do caminho, a jeito que Jesus o visse e que Jesus pudesse ouvir ele. Right? Quantas pessoas que estão a precisar de cura e só pedem um comprimido para as dores. Right? Quando o problema é muito maior, quando o problema é muito mais profundo do que isso. O comprimido passa as dores, mas não cura de vez, não é? Mas Jesus cura. Jesus cura. E então é assim que Jesus não trabalha com hipocrisias, Ele não trabalha com fingimentos, falsidades. Agir de forma diferente do que se é verdade Ele não gosta, Ele quer que a gente sejamos como cada um é. Porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Right? A gente não tem que chegar a Ele e dizer que está tudo bem. Só porque a gente não quer expor aquela área da nossa vida a Ele. A gente até pode enganar os outros, mas ninguém engana Deus. Right? Aqui há um clamor que não podia ser calado. A multidão estava dizendo para ele se calar. E ele não se calou. Não é? O barulho da multidão, das pessoas, não foi o suficiente para o fazer calar. Ele não se amedrontou com isso. Ele continuou clamando ao Senhor. Muitas vezes o nosso clamor tem que penetrar o barulho das multidões para chegar até Deus. Right? E isso é fé. Não é? Era o que este homem tinha. E isso aqui é poderoso. Quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não teve vergonha nem medo de falar isso. E olha o que ele chama Jesus. Isto aqui é poderoso. Ele não chamou Jesus de qualquer forma. Ele disse, filho de Davi. Ou seja, eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Isto é um homem que pela sociedade não valia nada. Um homem com vestimentas velhas, rotas, pedindo ali à beira da estrada. Right? Mas ele conhece Jesus. Não é? Quando Bartimeu clama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não está apenas clamando um nome. Ele está fazendo uma declaração ousada no meio daquele povo todo. Povo que já tinha raiva contra ele. Right? Filho de Davi significa o rei prometido da linhagem de Davi. Né? Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 7. A gente não tem tempo para ir para essas coisas todas, que
tempo é o meu pior inimigo, como o pastor também diz. Não é? Quando a gente está pregando a palavra de Deus, parece que o tempo voa, não é? Oi, já está voando. Portanto, ele era um Messias já muito esperado. Aquele que restauraria, curaria e reinaria. Right? E ele entende isso. Aquele homem entende isso. Então, antes mesmo de Jesus parar fisicamente, Bartimeu já o vê espiritualmente. Ele já viu ele espiritualmente. E isso faz com que Jesus pare. Né? Não só para, mas ele manda chamá-lo. O homem cego viu que as multidões não viam. Aquelas multidões que seguiam Jesus, muitos deles era só para ver o que é que ele ia fazer no próximo minuto ou na próxima hora. Quem é que ele ia curar? Aquilo tudo para muitos deles era magia. Right? Eles não queriam acreditar quem Jesus realmente era. E aqui a gente vê que o reconhecimento precede o parar. Bartimeu reconhece quem Jesus é e então Jesus para. Jesus para, ainda hoje ele para. Todo aquele que clama o nome de Jesus, ele para ouvir, para conversar, right? E espiritualmente dizendo, né? Ele conversa connosco através da sua palavra. Não é o reconhecimento aqui que vai conquistar o milagre. Não é porque aquele homem reconheceu quem Jesus era que vai fazer com que o milagre aconteça. Mas mostra a fé dele rompendo o ruído das multidões. Right? A voz dele, right, vai muito além do ruído das multidões. E o que é que as multidões diziam a este homem? Fique quieto, não fale, não grite. Não era isso que eles estavam dizendo? Mas eles não conseguiram parar o clamor deste homem. Nós hoje, nós precisamos de estar alerta sobre estas coisas. Muitas vezes, quando a multidão grita, a gente abaixa o nosso pedido, o nosso clamor. A gente ouve as coisas. A cabeça fica cheia destas incertezas do mundo, não? E toma conta de nós. Quando não devia. Nós devemos continuar clamando. A nossa voz tem que penetrar o barulho deste mundo. Não? E esse clamor, desse jeito que esse homem estava a clamar, ele chama a atenção de Jesus Cristo. Right? Ele não se importa que a multidão queira que ele se cale. Right? E o título aqui da mensagem é tirado da própria mensagem. Né? Onde Jesus parou. Né? Em inglês, para mim, soa melhor. When Jesus stood still. That's beautiful. Right? Só o título aqui intensifica o momento em que Jesus para. Right? Quando Jesus para, não é apenas um professor, um rabino que parou, que fez uma pausa. O rei messiânico parando por um mendigo. Por um mendigo, right? É o rei parando por um mendigo, enquanto as multidões nem sequer se querem aproximar dele e mandam calar, né? Este contraste aqui é tudo. A realeza parando pelo rejeitado, né? A autoridade se inclina ao impotente. Right? Quem é que faz isso? Right? Quem é que liga? Quem é aqui que tem a autoridade e se inclina a uma pessoa que não tem poder nenhum? Ninguém faz isso. Right? O rei prometido ouve aquele que é esquecido. Isto é um homem que está à margem da sociedade naquele tempo. Mas o rei, Jesus Cristo, right? O rei prometido ouve o esquecido. Right? Jesus não apenas para, o rei para. Jesus é o nosso rei, rei dos reis, senhor dos senhores. E o homem diz assim, tem misericórdia de mim. E ele aqui quando fala isso, ele encontra um rei que para. Bartimeu,
faz uma conexão de duas coisas. Primeiro, a identidade de Jesus Cristo, filho de Davi. E a seguir vem o pedido: tem misericórdia de mim. É? Incrível. E quando Jesus para, isso mostra que este rei não é distante. Jesus não está distante de nós. Jesus está connosco, em nós, através do Espírito Santo. Este rei é acessível. Right? Este rei responde ao clamor por misericórdia. Todo aquele que clama a ele por misericórdia, ele vai atender. Ele vai parar. Genuinamente. Como este homem fez. Não é poder, não é status, é a misericórdia que o move. É a misericórdia dentro dele, é um atributo dele que move ele a fazer coisas. Right? Não é porque ele é rei, right? Não é o status dele, mas sim a misericórdia que ele tem pelo povo. Ele o chamou de filho de Davi, rei, Messias, a promessa. Ele sabia. Right? E quando o rei ouviu aquele clamor, ele parou, porque este é o tipo de rei que ele é. Right? Ele para e ouve. Um rei que para por aquele que clama a ele. A multidão viu aqui um incómodo. Este homem era um incómodo. Ali gritando, fazendo barulho, a chamar por Jesus, né? Eles veem ele como um incómodo. Bartimeu viu um rei. Aquilo que eles não viam, que tinham visão, que eram normais, o cego viu Jesus. E eles não, vendo, olhando para ele, vendo os milagres e as falas deles, eles não acreditaram nele. Eles já que eram cegos, não era o próprio cego. Right? A cegueira estava nas multidões, nas pessoas que seguiam ele. E Bartimeu não lhe pediu o quê? Dinheiro. Ele não pediu esmola, dá-me uma esmola. A esmola que ele pediu foi para que ele fosse curado. Quantas vezes nós oramos erroneamente, pedindo coisas superficiais, quando o nosso verdadeiro problema é muito mais profundo e mais grave. Right? Muitas vezes a gente tem um problema muito maior do que aquilo que a gente expõe, né? Right? Muitas vezes a gente pede por um comprimido para tirar as dores, quando o nosso problema é muito mais profundo do que esse. As dores vão passar por algum tempo, mas vão voltar. Right? Não há cura. É como alguém com uma doença grave pedindo apenas um analgésico ou seja um simples comprimido para matar as dores, quando o problema dele é muito maior. Só que este homem compreendia o que o problema dele era. Right? Eu sou cego e eu quero ver. Simples. A multidão há sempre à nossa volta. Há mais gente à nossa volta a descorajar a gente, a descorajar a nossa fé, né? A mandando-nos estar calados. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Né? Quando a gente fala da palavra de Deus em lugares onde eu estive ontem, num desses lugares, a conversa que é mudada é o futebol, é o Cristiano Ronaldo. Mudam logo as coisas, eles não querem ouvir nada a respeito de Deus. Nada. Ok? E depois dizem que não odeiam Deus. Odeiam Deus. Eles não querem falar dele. Right? Sempre haverá vozes. A gente sempre vai ter vozes neste mundo para tirar a nossa fé, a nossa coragem, mandar-nos calar. Fica quieto, não exageres, não sejas tão emocional. Right? É isso que o mundo nos diz, né? Deus não vai fazer isso. Isso é muito grande. Tu não tens cura, tu não tens remissão. Quantas pessoas dizem isso? Aquele ali, aquele lá. Right? Talvez vocês já ouviram isso.
Eu já ouvi isso, right? Quando a gente estamos o suficiente na fé, right? E no caminho de Deus, a gente ouve isso. Essas coisas, né? E talvez ainda vindo das suas próprias casas. Muitas vezes é das próprias famílias, é das próprias casas que a gente ouve isso, né? Mas quanto mais eles mandavam calar este homem, mais alto ele gritava. Ele tinha que passar por cima daquele barulho todo. E nós temos que fazer a mesma coisa. A nossa voz tem que ser mais alta do que a voz deste mundo. Right? Nós temos que penetrar o barulho negativo deste mundo. Right? E isso é feito através da fé. Este homem tinha fé que só Jesus Cristo o podia curar. Right? Portanto, ele estava no fundo do poço. Right? E é aí que Deus nos encontra. Right? É quando a gente está no fundo do poço. É aí que ele vai lá com a mão e tira. Ele não vai pedir uma escada maior para poder chegar lá abaixo. Ele chega a toda a profundidade. Right? Ele continuava a gritar e gritava cada vez mais alto. E isso é a verdadeira fé, irmãos. Isso é a verdadeira fé. Quando a gente tem tudo contra nós, quando a gente tem as multidões ao nosso redor a querer nos fazer cair, nós temos que gritar mais alto do que eles. Penetrar o barulho. E ele gritava não com uma fé educada, não controlada, que a gente vê aqui que há uma grande emoção naquilo que ele clama. É proporcionada pelo desespero. Este homem estava em desespero, não havia cura para ele. Ele queria sair desta situação. Não? E ele sabia que só Jesus é que podia fazer. Ele foi se pôr ali aquela manhã, aquele dia que Jesus ia passar. Ele soube que ele ia passar e ele foi se pôr ali de propósito para isso. Right? Ninguém o ia calar. A fé dele era desse jeito. A nossa fé tem que ser assim. Right? Há muita gente que está ouvindo que o mundo está agora pondo nos ouvidos dele e estão mudando de um lado para o outro, disto e daquilo. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar na nossa fé, persistentes, perseverando na nossa fé. Right? Porque o barulho deste mundo não é o que a gente precisa na nossa mente. O que a gente precisa na nossa mente é a palavra de Deus e é a nossa fé ali sólida, sem virar nem para a esquerda, nem para a direita. E ele disse com certeza, eu não me vou calar. Vocês podem me mandar calar, mas eu não me calo. E ele não se calou. Jesus Cristo é um Salvador que para. Então Jesus parou. Jesus não é apressado como nós. Right? Jesus não está no tempo, ele está fora do tempo. Right? Jesus não tem 2 horas da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde para ele. Isso é irrelevante. Right? Nós é que estamos no tempo. Nós é que estamos sempre a lutar no schedule. Tem que fazer isso às 3, tem que fazer isso aí às 5. Jesus ali parou, mesmo seguindo para Jerusalém, ele ia ser morto. Vejam lá o que estava passando pela cabeça do Salvador, de Jesus Cristo. Ele vai se entregar à morte na cruz, right? Vai passar, ele sabe que vai passar por aquilo tudo, mas ele tirou tempo para parar para este homem, para este mendigo, right? Para este homem rejeitado pela sociedade. Né? Nós temos que fazer isso. Se nós somos crentes, seguidores de Cristo, nós temos que fazer isso. Tirar tempo, falar com as pessoas, ver o que é que eles precisam, visitar, como o pastor faz. Right? A gente vive numa era que é só produtividade, agenda cheia, temos que ser eficientes, mas Jesus frequentemente quebrava esse ritmo, quando ele levava os discípulos a orarem, a irem para lugares afastados destas multidões. Nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de receber o alimento espiritual que vem de Deus, que vem da palavra dele. Nós temos que tirar tempo para isso. Não é?
Jesus mostra aqui que as pessoas são mais importantes que os cronogramas, ou seja, os eventos e as coisas, o tempo que as coisas têm que ser feitas. Ele revela que o reino de Deus não opera em ansiedade. Não é? Há calma, há paz. Right? O parar de Jesus é um ato intencional. Right? Ele quis parar intencionalmente para falar com aquele homem, para atender a necessidade dele. Não foi uma distração. Eu vou falar com essa pessoa só para quebrar o que se passa aqui. Right? Não, ele parou com intenção. Intenção de curar e de ouvir a voz daquele homem, de dar dignidade a ele. Ele vê aquilo que os outros ignoram. Right? E nós temos que ver isso. O que o mundo ignora, nós temos que ver nas pessoas. Right? No caso de Bartimeu, a multidão mandava ele calar. E era invisível. Ele era uma pessoa invisível socialmente. Ninguém queria estar ao pé deste homem. Right? Mas Jesus para e pergunta, olha que ele pergunta, o que você quer que eu faça? Que eu te faça? Olha que pergunta, não é? Até parece uma pergunta que não é bem assim, não é? Jesus é Jesus. Ele sabe que este homem precisava, ele sabe que ele é cego, não é? Então, por que não fazer logo ali o milagre? Mas isso não é como Jesus funciona. Jesus quer ouvir a tua voz. Jesus quer ouvir aquilo que tu tens para pedir. Right? Jesus quer ter um relacionamento contigo. Jesus podia dizer, estás curado. E seguir sempre. Não é? Era fácil. Que há muita gente hoje que faz isso. Em vez de despender tempo com as pessoas, não. Abrem a carteira, dão 50, 100 dólares. Olha, vá-te lá embora. Já fiz a minha boa obra. Não, isso aos olhos de Deus não é assim. Right? Nós temos que gastar tempo uns com os outros. Parar, perguntar. O que é que tu precisas? O que é que tu queres que eu te faça? Right? Temos que tirar tempo. Right? O tempo hoje em dia é o sacrifício maior que a gente faz. Pôr-se ao lado da pessoa, ouvir a pessoa. Está ali sem dizer nada mesmo, só ouvindo. Right? É isso que Deus quer que a gente faça. Right? E Jesus aqui diz, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te faça? Obviamente que ele disse, eu quero ver. Right? Isso mostra que Jesus não apenas ouve o clamor, ele dignifica a pessoa. Right? Ele diz assim, tu és importante. Aquilo que tu desejas tens que dizer. Porque a tua voz tem que ser ouvida. Right? Ele dá dignidade à pessoa. Ele transforma alguém que é completamente ignorado pelas multidões em alguém central na história. Por isso a gente estamos falando nisso hoje. Jesus pegou neste homem, um homem que era completamente rejeitado pelas multidões, e ele põe este homem no centro dessa história, aqui para a gente hoje, ainda hoje a gente fala sobre isso. Right? Um homem que aos olhos do mundo, aos olhos das multidões, ele não valia nada. Right? Este homem nos ensina grandes lições aqui nesta passagem. Se Jesus é um Salvador que para, então os seus seguidores também são chamados a isso, para ouvir alguém de verdade. Tirar tempo para ouvir aquela pessoa. Parar para perceber as necessidades dessa pessoa. Necessidades essas que muitas vezes são invisíveis ali ao primeiro encontro, que é só quando nós gastamos tempo com essas pessoas é que a gente se apercebe do que é que eles precisam. Parar para responder com compaixão. Né? Às vezes o maior ato espiritual do dia não é fazer mais. É interromper o nosso dia por alguém. Right? Pare e pense nisso. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele estava indo para a cruz para cumprir a maior missão de toda a história. Mas ele mesmo assim para e ouve este homem. Right?
Eu penso que eu não era capaz disso, só pensando que eu ia ser morto, right? em poucos dias. Right? Mas ele tira o tempo e para ouvir este homem. E eu louvo qualquer um de nós, ainda hoje. Ele parou. A verdade é que você não é pequeno demais para Deus. Ninguém de nós somos pequenos demais para Deus. Right? O vosso clamor não é insignificante. Deus ouve. A vossa dor não passa despercebida. Ele ouve, Ele sabe, Ele sente. E Jesus ainda hoje para. Right? E aqui há uma coisa que este homem faz que é incrível. Ele lança de si a capa dele. Right? Quando ele vê que Jesus parou, ele compreendeu exatamente o que Jesus ia fazer e ele não precisava de mais nada. A capa de uma pessoa naquele tempo era segurança. Right? Eu vou dizer algumas coisas que eu aprendi. Era a identidade, era a segurança de uma pessoa, era a sobrevivência. Aquela capa à noite, ele precisava daquela capa para se cobrir. Durante o dia, ele precisava daquela capa para se livrar do calor intenso que fazia naquela região. Aquela capa era tudo para uma pessoa. E a gente vê a capa de Elias, a capa de Eliseu. Todas, eu tinha que gastar mais um tempo aqui a explicar o significado dessas coisas todas. Mas a capa era importantíssima para uma pessoa. E o que é que este homem faz? Ele lança a capa fora. Não preciso de mais nada. O meu Senhor parou, Ele já me ouviu e Ele vai fazer tudo o que é preciso. E Ele fez. Bem, ele começou a ver e isso para ele era tudo. Right? Ele lançou o passado fora. Muita gente que se converte, que dizem, mas continuam a viver com um pé aqui e com um pé aqui. Eu tenho Jesus aqui ao lado, para um dia de chuva que é preciso dele, eu vou pedir ajuda. Mas ainda gosto de viver aqui neste lado, porque tem as coisinhas que eu também gosto de fazer, né? Isso não funciona com Jesus Cristo. Este homem aqui é um exemplo daquilo que a gente tem que fazer. Quando a gente tem Deus, Cristo na nossa vida, right? Nós temos tudo. Nós não precisamos capa nenhuma do passado, nós não precisamos disto ou daquilo. Há muitas pessoas que ainda gostam de viver no pecado, ainda gostam até de viver no passado delas. Não? Quando a gente aceita Cristo, temos que ir para a frente, deixar tudo para trás. Foi isso que ele disse: queres me seguir? Deixa tudo para trás. Pega na tua cruz, segue-me. Right? Ele não prometeu nada de um mar de rosas a ninguém. Né? Ele jogou tudo fora. Tudo que era o passado dele. Ele compreendeu que aquilo ali era um começo novo. Que Cristo tinha-lhe dado um começo novo na sua vida. É como alguém se segurando algo velho, rasgado, inútil, mas com medo de largar isso, né? Porque é tudo o que ele tem e tudo o que ele conhece. Right? Quando a gente tem Jesus, nós temos tudo. As pessoas que dizem que são crentes, right? Que têm Jesus, mas que continuam vivendo neste mundo ainda, com os que eles não conhecem Jesus. Porque se eles conhecessem verdadeiramente Jesus, Jesus é tudo na nossa vida. Ele é a alegria da nossa vida. Right? Está quase no fim. Há pessoas que querem um milagre, mas não querem soltar aquilo que eles têm, ou aquilo que eles conhecem como hábitos, pecados, orgulho, até mesmo o passado. Não dá para segurar o velho e abraçar o novo. Jesus fez esse exemplo do vinho novo e do vinho velho, com os vasos já velhos e os vasos. Era isso que ele está dizendo. Right? Uma pergunta que revela o coração é o que Jesus perguntou ao homem: o que você quer que eu lhe faça? Isso abre o coração da pessoa. A pessoa tem que responder. Right? O que é que queres que eu te faça? Que pergunta, hein? Jesus convida à clareza. Não há lugar para esconder nada. Não há suposições. Jesus já sabe que Bartimeu é cego. Ele sabe disso.
A necessidade era óbvia. Mesmo assim ele pergunta, e porquê? Porque Jesus não trata pessoas como problemas a serem resolvidos, mas como pessoas a serem envolvidas. Jesus quer envolver aquele homem. Ele quer ouvir a voz dele. Tu és importante. O teu desejo significa algo. Right? Tu não és rejeitado pelo rei. És rejeitado pelas multidões. Mas eu não te rejeito. Right? Quando a gente olha para as pessoas às vezes e pensa que elas não têm remédio, essa pessoa esquece disso. Isso é um grande erro. E é pecado. Não é? Há algo poderoso em dizer isso em voz alta. Senhor, eu quero ver. E que ele, aliás, via muito mais do que aqueles outros todos. Que ele viu Jesus e eles não o viam. Mesmo com os olhos corretos. Mesmo com a visão boa, correta. Ele viu Jesus e eles não viram. A fé se torna específica, não uma fé vaga. Isso restaura dignidade e voz. Bartimeu tinha acabado de ser ignorado e silenciado pela multidão, mas Jesus dá-lhe agora a palavra a ele. Né? O que é que queres que eu faça? Jesus aqui diz, você importa o suficiente para ser ouvido? A sua voz é importante para ser ouvida. A sua voz tem valor. Isso transforma um homem marginalizado em um participante ativo. É o que este homem começou a ser. Quando ele diz, eu quero ver. E não somente um receptor passivo. Isso revela o coração das pessoas. Essa pergunta revela o coração das pessoas. Por isso é que Jesus pergunta isso. O que é que queres que eu te faça? A pergunta não é apenas sobre a necessidade, é sobre o desejo da pessoa. Right? Se você se colocar nesse momento, isso se torna algo profundo. Se a gente se puser nesse momento ali, isto se torna algo profundo para nós. O que eu realmente quero de Jesus? A pergunta é essa. A nossa pergunta é essa. O que eu realmente quero de Jesus? Right? É mudança, cura, controle próprio. Todas essas coisas são legítimas. Perdão, né? Às vezes permanecemos no geral porque a especificidade é arriscada. A gente às vezes tem medo de dizer qual é o problema específico. Porquê? Porque nós não queremos expor aquela parte da nossa vida a Deus. Quando Ele sabe todas as coisas. A gente não pode enganar eles. A gente pode enganar uns aos outros, sim. Mas não engana a Deus. Não é? Ele sabe tudo. Muitas vezes a gente pede uma coisa só para ficar ali na superfície e a gente não se aprofunda o suficiente para que Deus nos dê a bênção. Right? E Deus sabe disso. Ele sabe o nosso coração. Right? Como eu já disse, nada é curado que seja escondido. Davi, enquanto escondeu o pecado que ele cometeu contra Urias, matou o próprio homem da mulher que ele teve aquele relacionamento, né? Ele disse que os ossos dele, enquanto ele não revelou aquilo a Deus e que tentou esconder, que os ossos dele até doíam. Right? A gente só somos curados quando a gente expõe com a nossa boca, com a nossa mente, os nossos problemas, os nossos pecados a Deus. Verdadeiramente, genuinamente. Right? À procura de perdão. Ele cria espaço. Ele escuta. Isso é o que Deus faz. Ele cria espaço entre Ele e as pessoas. Ele escuta. Ele deixa um momento respirar. Ele não se apressa. Right? E então ele pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? E o homem diz que eu volte a ver. Ele disse isso sem rodeios, sem nada, porque ele sabia que estava diante de um homem, diante de Cristo, o futuro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele podia curar ele. Right? A gente tem que ter essa fé.
Assim como, Senhor, nós também temos que ser assim desse jeito. Nós temos que pedir, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, restaura o meu casamento. Muda o meu coração. Perdoa os meus pecados. Deus quer ouvir isso. Fé clara gera resposta clara. Quando a fé é clara diante de Deus. Uma fé que recebe e segue. E a gente aqui vê que imediatamente depois de ele ser curado, ele seguia o Senhor. Right? 2 milagres aconteceram. Ele enxergou e ele seguiu. Right? Fantástico isso, não é? Muitos querem o milagre, mas não querem o compromisso. Querem a bênção, mas não querem o caminho. Right? Querem tudo fácil. Como o mundo hoje é, né? Se você precisa que Jesus pare para você, você clama a Ele. Ele ainda ouve, Ele ainda para. Não com vergonha, não com medo, mas com fé. A fé deste homem. Né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a palavra que eu quero que vocês guardem no seu coração. Amém? Amém. Olha, irmãos, vamos pôr de pé então, cantar o hino Sendo Remido por Cristo. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio de graça que vem de Jesus, cada momento o Senhor me conduz. Cada momento me guia o Senhor, cada momento descansa a favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou eu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o eu combate os carros do mal, ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia o Senhor, cada momento descansa a favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vida e missão, posso sentir que Ele dá proteção. Nunca escondidos o puxam em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia o Senhor, cada momento descansa a favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode parar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento descansa a favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Obrigado, querido irmão, pela mensagem. Amém. Glória a Deus. Agora vou pedir ao nosso irmão Marcos Falcão para terminar em oração. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra que veio eficaz, meu Deus. Obrigado pela vida do irmão Luiz. Obrigado que vimos aqui hoje para aprender que Jesus, apesar de ser o Rei dos Reis, Ele para conversar conosco. Não apenas para nos curar, senão mas para nos conhecer e ter uma relação conosco. Obrigado porque a salvação é muito mais do que nos livrar do inferno, Senhor. É a certeza que temos comunhão contigo e iremos passar a eternidade na Tua presença. Não merecemos nada de Ti, mas o Senhor tem nos dado tudo, Senhor. Entregamos nossas famílias nas Tuas mãos, espalhadas pelo mundo, Senhor, onde quer que estejam. Que a Tua graça os alcance, meu Deus, aqueles que estão enfermos. Visita cada um deles, Pai, oramos pela irmã Dayana. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Confiamos que Tu tem cuidado dela e o Senhor tem o melhor para cada um de nós, meu Pai. Abençoa a semana que vamos ter na Tua presença, todas as atividades, Senhor, do trabalho, da escola, os nossos afazeres em casa.
que o Senhor esteja nos guiando. Senhor, como o irmão Luiz falou, que nós não possamos deixar a voz desse mundo, principalmente esse mundo aqui em Toronto, Senhor, tão liberal, abafar as nossas vozes, Senhor. Às vezes desanimamos, às vezes é difícil, mas nos ajuda, Senhor, para que a voz do Teu Evangelho sobressaia de todo o ruído que existe aqui na cidade de Toronto. Amém. Obrigado. Obrigado pelo pastor João, a vida dele e o ministério, Senhor. Que ele esteja cuidando de cada um de nós aqui como ovelhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém.